Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Manual de Professores. Vamos dar seguimento ao estudo. Nossa última live nós falamos sobre os níveis de consciência e hoje nós vamos estudar sobre honestidade e tolerância. Oi, Claita, seja bem-vinda. Hoje a Claita não vai poder estar com a gente, mas vai me acompanhar aí dos bastidores. Vamos dar sequência, então. Deixa eu só enviar uns aviãozinhos aqui. Oi, Maria Inês, minha sogra, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre honestidade e tolerância dos professores de Deus. Lembrando mais uma vez que professor de Deus é todo aquele que coloca a sua mente, o seu coração, a sua vida a serviço do Espírito Santo. Cada um de nós que escolhe nos colocar nessa guiança do Espírito Santo é um professor de Deus, aonde quer que você esteja. E a parte do manual de professores aqui do livro diz muito sobre as características desse professor de Deus. Então, nós que estamos nessa caminhada de expansão de consciência, de lembrança do amor, é muito interessante ler o manual de professores, porque é onde a gente se percebe ali, em qual nível a gente está, o que a gente precisa deixar, quais são os apegos ainda que a gente tem, como que está o nosso nível de confiança, de honestidade, de tolerância, de lembrança do amor. Então, hoje nós vamos ler honestidade aqui do manual de professores. Então, vamos lá. Honestidade. Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ela tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam podem se permitir a honestidade, pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai a tua palavra, e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são verdadeiramente honestos. Não há nenhum nível em que esteja em conflito consigo mesmo. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. Então vamos lá. Primeiro traço são os níveis de honestidade. A partir do momento que a gente chega no nível de honestidade, como a gente viu lá na outra live, que é onde a gente não julga mais, onde a gente tem plena confiança de que tudo está certo, os outros traços acontecem de forma natural. E essa honestidade, ela só aparece no momento que a gente entra nessa perfeita confiança. Então, o primeiro passo, depois da confiança, aquela confiança íntegra mesmo, quando a gente integra ali essa lembrança de que nós somos um só. Quando a gente observa o nosso ego reagindo e a gente apenas olha para ele e confia no amor. Não é algo fácil de se vivenciar. Eu, por exemplo, eu não cheguei ainda no último nível de confiança, como a gente viu na última live. Mas essa honestidade não está só em não mentir, em ser honesto em nossas palavras. É ser honesto no nosso pensar, sentir e agir. Honestidade é vivenciar esse amor. Quando eu vivencio esse amor, eu vivencio nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas ações. E, em geral, o que a gente percebe? A boca fala uma coisa, as ações fazem outra, ou as nossas emoções são outras. Por exemplo, se fala muito sobre um somos nós. Dentro da espiritualidade, traz muito essa ideia de que nós somos uma única consciência. Mas na prática, a gente consegue vivenciar isso?
quem chega nesse nível de honestidade, sim. O seu pensar, o seu sentir, o seu falar, o seu agir com o outro e consigo mesmo, vai sempre se lembrar desse amor. Vai ser algo congruente, sabe? A gente vai chegar no momento onde eu não vou enxergar mais a separação no outro. A gente chega em um momento onde não existe mais julgamento. Para quem está vivenciando esse nível de honestidade, o que ainda não é o meu caso. Então, eu vou ler novamente essa parte 1, esse comecinho, bem devagarzinho, vamos prestar atenção e observa em você, aonde você está nesse nível de honestidade. Todos os outros traços dos professores de Deus baseiam-se na confiança. Uma vez que ele tenha sido alcançada, os outros não podem deixar de se seguir. Só aqueles que confiam pode se permitir a honestidade. Só aqueles que confiam pode se permitir a honestidade, pois só eles podem ver seu valor. A honestidade não se aplica apenas ao que dizes. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda da outra. Só esse trecho é extremamente profundo. Nada contradiz. Então, por exemplo, não adianta eu estar aqui falando de amor para vocês e me auto-enganar, me auto-punir, me julgar, me cobrar, em algum momento esquecer desse amor em mim mesma, ou julgar o meu irmão. Percebe que quem chega nesse nível de honestidade não tem essa contradição? Claita, a honestidade é primeiro com você, exatamente. E olha como a gente se auto-engana, né? Em vários momentos, quando a gente acredita que não merece ser amado, quando a gente acredita que a gente não é capaz, quando a gente se compara. Então, em vários momentos que eu estou falando desse amor, o meu pensamento ele não pode contradizer. Eu preciso estar integrada nele. Que obviamente é um processo que estamos aqui vivenciando, aprendendo e nos lembrando. Mas esse trecho nos faz realmente pensar, sentir e integrar essa lembrança. Caramba, quantas vezes eu estou falando algo que eu ainda não consigo sentir em mim. Então eu preciso me lembrar. Então eu entrego o Espírito Santo. Eu preciso me lembrar desse amor. Eu quero vivenciar essa honestidade. Eu não quero contradizer o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto. Claita, quando acredita ser desrespeitada, traída, rejeitada, abandonada, injustiçada, exatamente. Quando eu acredito nisso, eu não estou sendo honesta. Porque a única coisa que existe é o amor. Então, se a única coisa que existe é o amor, eu sou a imagem e semelhança desse amor, como posso ser injustiçada? Como posso ser traída ou rejeitada? Vou ler novamente essa frase. De fato, o termo significa consistência. Nada do que dizes contradiz o que pensas ou fazes. Nenhum pensamento se opõe a outro pensamento. Nenhum ato trai tua palavra e nenhuma palavra discorda de outra. Tais são verdadeiramente honestos. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmo. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. Toma essa chulapada, gente. Eu tava lendo aqui e eu tava rindo do meu próprio ego.
porque é extremamente profundo, né? Quando eu estou em conflito com o outro, eu estou em conflito comigo mesma. Eu estou em conflito comigo mesmo. O outro só está espelhando isso. O outro é uma projeção da minha separação com Deus, da minha crença na separação. Não há nenhum nível em que estejam em conflito consigo mesmo. Portanto, é impossível para eles estar em conflito com qualquer pessoa ou qualquer coisa. 2. A paz da mente que experimenta os professores de Deus avançados se deve em grande parte à sua perfeita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. Olha, essa parte 2, prestem atenção, sintam isso em vocês. A paz da mente que experimenta os professores de Deus avançados, então, os professores de Deus que já passaram lá por todos os níveis de confiança, estão em perfeita confiança. Então, são os professores de Deus avançados. Observa o ego, deixa o ego estribuchar sozinho, apenas observa a cena e tá ali, confiando. Se deve em grande parte à sua perfeita honestidade. Só o desejo de enganar é que faz a guerra. E quem tem o desejo de enganar? O nosso ego. É apenas ele que quer enganar os outros, a si mesmo. É apenas o ego que se compara. Ninguém em unidade consigo mesmo é capaz de sequer conceber o conflito. Deve ser possível chegar nesse nível aqui, né? Em algum momento, talvez, a gente deixe de conceber o conflito. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano. E o auto-engano é desonestidade. Então, toda desonestidade que nós vemos fora, a desonestidade que as pessoas praticam com a gente, em primeiro lugar, começou comigo. Com o meu próprio auto-engano, em esquecer que eu sou amor, que eu sou imutável, que eu sou perfeito, que Cristo vive em mim. Quando eu me esqueço disso, quando eu dou realidade a crenças que me faz acreditar nessa separação, eu estou me enganando. E todo o resto que eu vou ver projetado fora é apenas uma consequência natural deste primeiro auto-engano. Olha como aqui traz para uma autorresponsabilidade muito grande. Difícil de ser vivenciada pelo ego, mas extremamente necessária. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano. E o auto-engano é desonestidade. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Desafio implica dúvida, e a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. Seja bem-vinda, Meire. E olha como aqui no mundo, né, o ego é muito comum a gente falar, todo mundo tem desafio, todo mundo tem dificuldade, é uma crença do coletivo mesmo. É esquisito a gente não ter problema, né? Se você não tiver um problema para contar, se você não tiver com uma dificuldade, você não é normal, você não é daqui. Para o ego, para o coletivo, ter conflito, ter dúvidas, ter dificuldades é o nosso dia a dia, é o normal, é o sistema de pensamento do ego. Não existe paz dentro do sistema de pensamento do ego. Então, um professor de Deus avançado, que já está nessa confiança, ele não vivencia conflitos. E olha como é insano a gente chegar para o ego, né? Chegar numa rodinha e falar:
Eu não tenho problemas. Minha vida tá uma paz, nada tá acontecendo, tá tudo em perfeita ordem. Ah, você tá mentindo, algum problema você deve ter. Como assim você não tem problema? Porque se você não tem problema, você não está no ego. Você está na confiança, você está na guiança do Espírito Santo. Olha como esse trecho deixa isso claro. O conflito é o resultado inevitável do auto-engano. E o auto-engano é desonestidade. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Ponto final. Não há nenhum desafio para um professor de Deus. Como que teu ego recebe isso? Desafio implica dúvida. E a confiança na qual os professores de Deus descansam em segurança faz com que a dúvida seja impossível. Que lição para a gente se lembrar, né? E aprender que quando a gente está na dúvida, a gente está na percepção do ego. A gente já aprendeu no livro texto, em algumas lições, que o conhecimento divino, o conhecimento de Deus traz consigo paz e certeza. Uma certeza que vem na alma. É uma certeza absoluta de um amor onde a gente realmente sabe. A gente não sabe como explicar, mas a gente sabe. Então, a dúvida é sempre manifestação da percepção do ego. Tá bem claro aqui, ó. Insegurança faz com que a dúvida seja impossível. Por conseguinte, só pode ter sucesso. Nisso, como em todas as coisas, são honestos. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável, além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderiam não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha, tanto quanto de si mesmos. Como poderia não ter sucesso um professor de Deus? E o que é o sucesso aqui? É paz. É estar em paz. Uma paz que só vem dessa confiança. Livre de desafios, de dúvidas. Você simplesmente está em paz com tudo aquilo que te chega. Com tudo aquilo que te chega. Qualquer manifestação do ego, seja uma perda, seja uma doença, seja uma falência, seja relacionamento, seja ter muito dinheiro, seja não ter dinheiro, você está em paz. Porque você já não está mais no sistema de pensamento do ego. Você não dá mais realidade a ilusões. Quero chegar nesse lugar. Eu quero chegar neste sucesso na minha mente. Só podem ter sucesso porque nunca fazem a própria vontade sozinhos. Porque quando a gente faz a nossa vontade, quando a gente quer, que Deus queira o que o meu ego quer, a gente tá separado. Aí a gente tá na dúvida se vai no caminho A, se vai no caminho B. Se fica, se não fica. O que faz? O que vai falar? A gente fica na dúvida. Mas na guiança, a gente nunca está sozinho. Então não tem como não ter sucesso. Não tem como não ter sucesso. Quando eu estou na guiança. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável,
além das aparências. Então, na guiança, é muito importante a gente perceber que eu não vou tomar uma ação baseada só no que é bom para mim, para a Bruna, para a minha historinha do meu ego, o que é bom para mim. É o que é bom para todos os envolvidos, de forma direta, de forma indireta. Aonde vai ter expansão de amor? Essa escolha que eu estou fazendo, este pensamento que eu estou tendo, essa atitude que eu estou tomando, é expansão de amor ou é manifestação de separação? Se é na guiança do Espírito Santo, vai trazer paz para todos os envolvidos. Se não, não é. Estamos equivocados. Estamos usando verdades para justificar mentiras. Estamos dando realidade a ilusões. Estamos mergulhados nas percepções. Principalmente quando existe dúvida. Ficou bem claro aqui. Se ainda existe uma dúvida, não está na unidade. Gratidão não é na união, mas sim em unidade. A gente precisa perceber e pedir muita guiança, é muito estado de presença para a gente chegar nesse nível aqui. Escolhem por toda a humanidade, por todo o mundo e por todas as coisas dentro dele, pelo que não muda e permanece imutável, além das aparências, pelo Filho de Deus e pelo seu Criador. Como poderiam não ter sucesso? Escolhem em perfeita honestidade, seguros da sua escolha, tanto quanto de si mesmos. O professor de Deus avançado, que já pratica essa honestidade, ele vai ter essa segurança nessa escolha. Ele vai ter essa paz em si mesmo e em cada atitude que ele for tomar. Seja um sim, seja um não, ele vai estar em paz. Porque ele está tomando essa escolha com base nessa guiança, nessa honestidade. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a tolerância. Leiam novamente depois esse trecho da honestidade. Façam uma meditação sobre isso e observem você, o quanto você pratica essa honestidade, o quanto é claro para você perceber essa guiança ou não. Tolerância. O professor de Deus, os professores de Deus não julgam. Já começa assim. Simples assim, ponto final. Tem até um ponto aqui. Professor de Deus não julga. Não emite opinião. Porque o professor de Deus, ele percebe que tudo que ele emitir uma opinião ali, ele já está na percepção. Então, o professor de Deus não julga, ele observa. Ele observa a cena, então ele vai sentir e ele vai tomar uma atitude baseada naquela guiança, sendo para sim, sendo para não. Ele vai agir com essa guiança, com essa confiança, com essa paz. Então, o professor de Deus não julga. Ele não entra nessa dualidade de colocar as coisas em uma caixinha de certo ou de errado. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Já lemos aqui sobre honestidade, assiste depois que tá, olha, profundo. Vai estribuchar muito ego aí. E agora a gente tá lendo sobre a tolerância, no Manual de Professores, da página 12. Então, os professores de Deus não julgam. Julgar é ser desonesto, pois julgar é assumir uma posição que não tens. É impossível haver julgamento sem auto-engano. É impossível haver julgamento sem auto-engano. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos,
como então poderia não ter te enganado contigo mesmo? Olha isso. Então, se eu estou julgando um irmão, eu já estou me esquecendo que ele é a imagem e semelhança de Deus. Eu estou olhando ali para a historinha do ego dele, eu estou colocando ele numa caixinha de certo, de errado, de isso é apropriado ou não, socialmente aceito ou não. Então, a cada momento que eu estou emitindo esse julgamento, eu me esqueci de olhar para o meu irmão com os olhos de Cristo. Isso é fato. Então, se eu esqueci de olhar para o meu irmão com os olhos de Cristo, provavelmente eu esqueci também de olhar para mim mesma com os olhos de Cristo. Então, toda vez que nós julgamos, é um auto-engano. O julgamento implica que tens te enganado nos teus irmãos. Como então poderias não ter te enganado contigo mesmo? Respondam aí. O julgamento implica falta de confiança. E a confiança continua sendo a estrutura sobre a qual se baseia todo o sistema de pensamento do professor de Deus. Então, um professor de Deus avançado, que já passou lá por todos os níveis de confiança, já pratica a honestidade que nós lemos aqui e está vivenciando essa tolerância, o sistema de pensamento do professor de Deus é a confiança. Confiança no amor. Então, não existe dúvidas, como foi falado aqui na honestidade. Não existe dúvidas. A dúvida é um sistema de pensamento do ego que está te gerando medo, que está fazendo você entrar em comparação. Se você está na dúvida, você não está na certeza do conhecimento, que vem de Deus e que traz paz. Então, o sistema de pensamento do professor de Deus é a confiança. Sabendo disso, como que a gente vai trazer para a prática? Em qualquer situação da sua vida, você foi julgar, você já vai dar um passinho para trás. Tô usando bastante isso. Professor de Deus não julga. Bruna, professor de Deus não julga. Entrou em dúvida, você vai confiar. Eu não tenho resposta para tudo. Espírito Santo, eu não sei o que fazer com isso. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo e eu não sei o que fazer com isso. Mas eu confio que tudo está certo. Eu confio que nessa guiança eu vou tomar a melhor decisão e vai ser o melhor para todos os envolvidos. Eu escolho me colocar nesse sistema de pensamento de confiança. É uma escolha. E é esse o passo que a gente tem que dar. Porque o resto do milagre, quem vai fazer é o Espírito Santo. É o Cristo em nós que vai fazer. Então, a gente precisa se lembrar que se eu entrei na dúvida, se eu entrei no medo, se eu entrei no julgamento, se eu tô aqui com aquela raiva borbulhando em mim, né? Se eu quero esganar o outro, eu estou no sistema de pensamento do ego. E o que é maravilhoso do Um Curso em Milagres é exatamente isso, esse manual, essa didática que ele traz pra gente enxergar com mais clareza qual é o sistema de pensamento que está predominando em nós. Então, aqui fica claro que um professor de Deus não julga, um professor de Deus é honesto em seu pensar, sentir e agir. Um professor de Deus não se contradiz. Se ele fala de amor, ele vivencia esse amor. Pelo menos ele tenta. Mas o professor de Deus vai observar o ego. Porque nós vamos sim sentir dor, sentir raiva. A gente tá aqui, a gente é esse ego aqui. Só que eu não vou mais acreditar nele. Eu vou observar. Vou falar, nossa, olha meu ego aqui estribuchando. Olha essa raiva que eu tô sentindo. Olha como eu me diminuí hoje. Olha como eu me sinto rejeitada. É só o meu ego. Mas eu vou entrar na confiança, eu vou escolher entrar nesse sistema de pensamento de amor. Deixe que isso se perca e todo o seu aprendizado se vai sem julgamentos. Todas as coisas são igualmente aceitáveis, pois quem poderia julgar de outra maneira? Sem julgamento, todos os homens são irmãos. Pois quem haveria de estar separado?
Olha como é difícil praticar isso aqui. Sem julgamentos, todos os homens são irmãos. Todos. Até os mais terríveis dos egos. Todos. Pois quem haveria de estar separado? Então, quando a gente chegar nesse nível aqui de professor de Deus, porque pelo menos eu posso falar por mim, eu me observo que eu estou nessa fase de entrar nessa disponibilidade. Na fase da confiança de eu sei que existe outra forma de olhar para o mundo e eu quero olhar. Me ajuda, me ensina a olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Eu me coloco nessa disponibilidade. Porém, o meu ego ainda estribucha pra caramba, né? O meu ego ainda não entrou nessa de não ter nenhum tipo de julgamento ou ver todos os irmãos como um. Apesar de, em teoria, eu saber que é assim. Eu ainda estou nesse processo de correção da minha mente. Cláudia pensava que em carne e osso não somos irmãos, só em essência. Olha, o que eu sinto é que esse ser irmãos é nessa unidade mesmo, como foi falado na lição de hoje, né? Para olhar olhar para todos através da visão de Cristo. Em Cristo nós somos um. Então a gente vai olhar para aquele ego ali e vai perceber, tudo bem, nos egos nós somos diferentes, apenas no ego. Os egos são diferentes. Ego é conjunto de crenças, de experiências, de princípios. O ego vai ser diferente, porém o ego é ilusório. O que é real? É esse amor. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu preciso enxergar esse amor. Claita, em todas as noites antes de dormir, falo, quero ver com a visão de Cristo. Em carne e osso é o ego. Claita, de histórias, exatamente, ó, de histórias, de experiências. No ego, nós somos diferentes, Cláudia. Por isso que é tão difícil conviver com diversos egos. São diferentes pontos de vistas, culturas. Então, o ego, ele entra em guerra, sim. Porque a gente vai querer competir, a gente vai querer provar que cada um tem a sua verdade, a gente vai querer enfiar nossa verdade goela abaixo no outro. O ego, tanto que o ego julga o tempo todo, a gente tá julgando. Se o cabelo da pessoa tá diferente, se traiu o outro, se cometeu um crime, como que essa pessoa se veste, como que ela fala, qual é o nível intelectual, a gente tá julgando se é rico, se é pobre, se é magro, se é gordo. O ego, ele faz isso o tempo todo. Mas aqui está falando que a gente vai chegar no nível de consciência onde isso não terá nenhum significado. A gente vai chegar num nível de lembrança, né? Porque essa consciência amorosa nós também já temos. Nós só não nos lembramos. O que está predominando em nós ainda muito é o sistema de pensamento com base no ego. Então, aqui no Manual de Professores, diz que uma das características dos professores avançados que vivenciam essa tolerância, ele vai olhar para o erro daquele ego e o ego dele não vai se estribuchar mais. Ele vai conseguir enxergar muito mais amor e luz naquela pessoa. Deixa eu ver o que a Cláudia está falando. Em memórias fragmentadas de sonho. Egos. Para viver na visão de Cristo, não custa desistir deste mundo, que é o sonho do ego. E é difícil. Justamente é difícil. Por que a gente julga? Porque a gente está acreditando no sonho. Eu estou acreditando na historinha de Bruna. Eu estou lutando aqui, acreditando pelos meus princípios, do que é certo, do que é errado, do que é socialmente aceito. Então, quando eu me deparo com alguém que é completamente o oposto do meu sistema de crença, eu vou rejeitar de forma natural. Eu vou falar que meu santo não bateu, que eu não gostei da energia dessa pessoa, que eu não quero estar perto dela. E ali eu estou me auto-enganando. Porque eu estou dando realidade a ilusões, eu estou me esquecendo que essa pessoa também é Cristo. Sim, acreditando o tempo todo. Gente, o manual de professores é assim, uma porrada no ego, de verdade.
Depois, Cláudia, você escuta novamente a parte da honestidade, né? Que fala aqui que o professor de Deus, ele não entra em contradição. E como é difícil vivenciar isso, realmente. Porque o que é não entrar em contradição? É não me punir mais. Não é me sentir rejeitada, não é achar que eu não mereço, não é mentir para mim mesma. Porque vai começar, em primeiro lugar, como a gente se relaciona com a gente mesmo. Aí depois a gente vai projetar no marido, nos filhos, no trabalho, nos amigos e assim por diante. Então, entrar nesse nível de consciência, onde eu me lembro desse amor, eu penso nesse amor, eu sinto esse amor, eu vivencio esse amor, ainda que fora de mim esteja aqui vivenciando o mundo de ponta cabeça, este mundo insano que sabemos que vivemos. É realmente muita confiança, né? É entrar muito nessa confiança de lembrança de amor. Vou ler novamente esse finalzinho aqui da tolerância. Sem julgamento, todos os homens são irmãos. Pois quem haveria de estar separado? O julgamento destrói a honestidade e despedaça a confiança. Nenhum professor de Deus pode julgar e esperar aprender. Toma mais essa para começar a noite de vocês aí, para encerrar a minha noite. Nenhum professor de Deus pode julgar e esperar aprender. Então, para nós que estamos aqui disponíveis para vivenciar isso, para ser esse professor de Deus, aonde quer que eu vá, com qualquer pessoa que eu esteja, eu estando sozinha, eu escolho ser esse professor de Deus. No meu pensar, no meu sentir e no meu agir. Nós precisamos nos lembrar que o sistema de pensamento que tem que reger a minha vida é a confiança. E o ego vai tentar quebrar essa confiança de todas as formas possíveis. E nós vamos permanecer ali, na confiança de que a única coisa que existe é o amor. Seja o que for que vier. E eu acredito nisso. Essa certeza vem de Deus. Essa certeza e essa paz, que a única coisa que existe é o amor. Eu estava conversando com uma amiga, né, que estava me mandando todos os prints e histórias dessas fofocas que estão rolando na internet sobre o caso daquele rapper. E ela falando, nossa, eu fico enojada de ver tudo isso. Eu falei assim, realmente, este mundo é insano. Não dá para acreditar que um mundo criado por Deus possa existir tanta maldade. É inconcebível um mundo criado por Deus caber tanta maldade, não faz sentido. Isso aqui só pode ser ilusório. Isso aqui só pode ser uma mentira gigante. A gente precisa acordar, a gente precisa se lembrar que a única coisa que existe é amor. E essa confiança vem do conhecimento de Deus, que tá aqui, em algum lugar, perdido nesse emaranhado da historinha de Bruna, perdido nesse ego. Mas tá aqui, é como um foguinho aceso assim, igual vocês estão andando aí. É uma chama que fica ali, me lembrando de que a única coisa que existe é amor. Que não é possível que tudo isso aqui, que toda essa construção egóica seja real. E quando a gente se lembra disso, mesmo que seja em alguns momentos, a gente fica em paz. A gente não dá tanta realidade às ilusões. A dor já não entra mais com tanta força. É uma prática diária, é um treino na nossa mente, diário. Então, leiam novamente a parte da honestidade e da tolerância, assistam novamente essa live. Vamos seguindo juntos nessa lembrança. Leiam o Manual de Professores, para você que escolhe estar disponível para ser um professor de Deus. Estude o Manual de Professores.
é fundamental para que a gente se lembre. Cada vez que eu leio isso daqui é uma lembrança. É muito bom estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima sexta para continuar e daí vamos falar sobre a gentileza. Gentileza e alegria do professor de Deus. Gratidão, meninas. Vamos assistir novamente. Até eu vou assistir novamente essa live. Vou continuar aqui estudando, porque realmente meu ego olhou para tudo isso daqui hoje e falou: meu Deus, será que um dia eu vou chegar nesse nível de lembrança? Mais uma vez, a certeza me diz que sim, que é possível. Gratidão, boa noite para vocês. Bom restinho de sexta-feira. Amanhã estarei aqui firme e forte na lembrança nos exercícios, certo? 8 horas da manhã. Beijo para vocês. Tchau.